vai ser quem o Alexandre de Moraes quiser. Se o Alexandre de Moraes quiser que seja Tarcísio, será o Tarcísio. Se o Alexandre de Moraes mudar de ideia e não quiser mais que seja Tarcísio, será outro. E assim é em uma ditadura. Paulo, eu queria entrar num ponto aqui com você do Eduardo Bolsonaro. Né? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, todo mundo sabe que se ele colocar o pezinho aqui no Brasil, ele vai ser preso, né? Ninguém tem dúvida disso. Então, o próprio Jair Bolsonaro já disse que talvez ele não volte mais para o Brasil, pelo menos enquanto o Brasil estiver vivendo esse período, né, que vocês colocam aí, classificam como uma ditadura. O fato é que o Eduardo Bolsonaro chegou a ser colocado como um nome para as eleições presidenciais. E no seu programa, como você falou que eu acompanho, claro, acompanho tudo de todos os lados, até por dever profissional, para informação. Você colocou ali que você é bom, que você é fiel ao Eduardo Bolsonaro e não ao Jair. Eu não lembro se a palavra foi fiel, tá? Então você pode me corrigir, claro. Que você é time Eduardo Bolsonaro, não tanto time Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o Eduardo fora do jogo eleitoral, porque né, ainda estamos aí nesse processo em que se ele vier para o Brasil ele pode ser preso. O Tarcísio não pode vir a ser um nome importante para vocês? E quando ele aparece, ele é chamado de rato, ele é atacado principalmente pelo Eduardo. Como é que vai se dar isso? Como é que vocês podem chegar ao poder de novo se não tiver um nome que possa ganhar as eleições? São muitas perguntas juntas, né? Vou tentar quebrar elas em alguma parte. Eu disse que a minha lealdade ao Eduardo Bolsonaro, de fato quando você se propõe a seguir uma empreitada com alguém, né, isso é uma coisa muito, muito verdadeira nos meios militares, você tem lealdade a essa pessoa. Um soldado tem lealdade ao outro soldado, o irmão de arma dele. Isso é uma coisa muito forte, uma coisa que faz parte da minha criação, da qual eu acredito muito. Então, Eduardo e eu morreria para protegê-lo, porque entendo que ele é um irmão de arma numa guerra que nós estamos travando. Eu nunca tive essa mesma relação com o Jair Bolsonaro. A minha relação com o Jair Bolsonaro é uma relação muito parecida com a de vocês, talvez por uma relação pessoal mais próxima, mas eu nunca trabalhei com o Jair Bolsonaro, eu nunca busquei uma participação em cargo público, etc, etc. E foi isso que eu quis dizer. Neste processo atual, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro têm visões diferentes, como ficaram explicitadas, inclusive, nos diálogos que se tornaram, infelizmente, constrangedoramente, porque são diálogos privados, sem nenhuma necessidade de terem se tornado públicos, mas se tornaram. Então fica muito claro que Eduardo Bolsonaro vê um caminho para a solução do Brasil diferente do de Jair Bolsonaro. A minha lealdade está a Eduardo Bolsonaro nesse processo, porque também é com quem tem as ideias das quais eu partilho. Bom, essa é uma parte da resposta. Respeito ao Eduardo voltar ou não para o Brasil. Eduardo e eu tomamos uma decisão. Essa é uma decisão de sacrifício. A decisão de sacrifício porque nós não sabemos qual vai ser o resultado final. Mas nós estivemos dispostos a sacrificar a possibilidade de voltar à própria pátria em defesa da liberdade dos brasileiros. A imprensa não acreditou nisso, mas o Eduardo, quando veio para cá, veio disposto a nunca mais voltar se assim for necessário, mas brigar para que possa voltar, para que ele possa voltar, para que eu possa retornar ao Brasil quando eu quiser, para que ele possa... E o caminho para isso passa, inclusive, pela anistia. Se houver anistia, Eduardo